Quais provas operatórias vamos estudar hoje? Gente, as provas operatórias são muitas. São muitas provas. Eu não sei um quantitativo exato de quanto elas são. Mas só das obras, né, do Jorge Visca, elas são mais de 30. Por isso ele dividiu em 2 livros e separou esses livros em etapas. Então, no livro 1, a gente tem provas que vão da criança, né, aproximadamente lá, de acordo com a teoria do Jean Piaget, a partir aí dos 3 anos, até o pré-adolescente, né, até aí os 11 anos. No livro 2, o Jorge Visca traz ele retoma aos adolescentes e vai os pré-adolescentes, perdão, repetir, pré-adolescentes, adolescentes e os adultos, certo? Então são muitas e muitas provas. Aqui eu separei 9 provas, que são as provas mais usadas. E aquelas que, se você não souber usar, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não dá para ser psicopedagogo e neuropsicopedagogo sem essas provas, gente. Essas aqui são as principais. Eu não vou chamar de básicas, eu vou chamar de principais. Existem outras e que queiram se aprofundar, elas não são tão, tem algumas que não são nem tão comuns, tá? Elas não estão dentro daquilo que a gente quer saber, dentro do atendimento, até porque a gente não pode pegar e aplicar 20, 30 provas com uma pessoa. A gente tem que selecionar quais são as provas que eu vou aplicar. Eu posso aplicar 2, eu posso aplicar 4, 7, 10, depende, tá bom? Depende daquela minha primeira pergunta. O que eu quero saber? O que eu quero descobrir? Então, o que eu quero descobrir? Bem, vai depender dessa minha resposta, quantas provas eu vou utilizar e quais provas eu vou utilizar, tá bom? Então, aqui eu separei as provas mais usadas entre pessoas de a partir aí dos 3 anos até os 14 anos. Mas não quer dizer que eu não possa usar numa criança menor do que 3 anos. Depende muito, como eu já disse aqui. Neste curso, existem crianças com desenvolvimento cognitivo surpreendente. Né? Então, sim, eu posso ter uma criança menor do que 2 anos que fale, que argumente, que contra-argumente, tá? Então, posso usar. Então, nunca entendam como via de regra, eu tenho que usar naquela idade, daquela forma, aquele tanto. Não. Gente, tudo no seu atendimento é adaptado. Tudo no seu atendimento depende do seu cliente. Tudo no seu atendimento depende do seu planejamento. É você quem determina quanto vai usar essas provas, quantas provas vai usar, tá bom? Então, é tanto que eu indico que as provas operatórias sejam usadas lá para a 4ª sessão. Por quê? Porque você já fez outras sessões com o indivíduo. Então, na 3ª, na 4ª sessão, você aplica as provas operatórias. Não dá, é para você nunca ter visto esse indivíduo e já ir logo aplicando. Aí eu não indico, tá bom? Por quê? Porque você não conhece o indivíduo. Tá? Você precisa ter um certo tempo para você até saber se aquele indivíduo ele está fazendo, por exemplo, você já está fazendo ali uma atividade e ele não está te correspondendo. Aí você lembra, mas eu já brinquei com ele de outro jogo e ele fez. Então, é sempre interessante você ter um referencial de outras atividades que a pessoa fez. Então, eu não indico já no primeiro atendimento fazendo as provas. Não, deixa para o 3º, para o 4º atendimento, tá? Até você já tem uma certa intimidade, você já tem um certo conhecimento sobre o indivíduo, já dá para você planejar quais ali atividades você vai usar ou não vai usar, tá bom? Qual é o objetivo que você quer saber? Já dá aí para você ter uma noção. Vamos começar a discutir um pouco sobre as provas. Deixa eu ver aqui, o computador travou um pouquinho. Eu vou reiniciar aqui o slide para poder